Fala aí, meu amigo estudante, minha amiga estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de física do nosso canal, onde estaremos falando sobre o assunto de corrente elétrica. Assunto muito cobrado no vestibular em todo o Brasil. Então você que está aí do outro lado me assistindo, que está se preparando para o vestibular, você está no lugar certo, porque aqui no nosso canal o teu sucesso no vestibular, ele é garantido. Então já chega amassando esse joinha, compartilha o vídeo e se você é novo aqui, estudante, no canal, basta assinar aqui, ó, clicando no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica nesse quadradinho, torne-se assinante do canal para você ficar por dentro dos vídeos que postamos aqui todo dia de matemática e de física também. Tranquilo? Então, tá preparado para essa aula? Vem comigo, porque com certeza aqui no nosso canal o teu sucesso no vestibular, ele é garantido. DJ, libera aí essa vinheta. Vamos começar com a nossa aula aqui, estudantes, sobre corrente elétrica. Para isso, vamos começar falando o que vem a ser a corrente elétrica, beleza? Eu tenho aqui uma bateria, tipo aquelas baterias de carro, tá? Essa bateria, ela possui aqui dois polos de energia. Eu vou falar o seguinte, vamos dizer que esse daqui seja, já que ele é um pouquinho maior, né? Vamos colocar que esse aqui seja o positivo e esse daqui seja o negativo. Tranquilo? Então seria o seguinte, esse daqui é o polo, vamos dizer assim, de maior potencial de energia. Esse daqui, vou fazer ele melhorzinho aqui, tá? Vou fazer ele melhorzinho aqui. Vou apagar isso aqui. Vou pintar de novo aqui de amarelo, para não perder a cor. E aí eu vou colocar aqui, esse daqui vai ser o polo de o negativo, né? Vamos dizer assim, que ele seja o polo de menor potencial de energia. Então, esse daqui é o maior potencial de energia, esse daqui é o menor potencial de energia. Temos aqueles interruptores de liga e desliga, e aqui eu tenho uma lâmpada que vai acender. Então, quando a gente liga esse interruptor, obviamente que a lâmpada ela vai acender. Eu vou botar aqui assim, ó, o ligar. Vou botar assim, ligar, tá? Vou até escrever aqui do lado, ó, ligar. O que significa ligar? Ligar é fechar isso daqui que nós chamamos de circuito, tá? Isso aqui é um circuito. Tranquilo, estudante? Então, isso aqui seria fechar o circuito. Ligar é isso, é você fechar o circuito. Aí você fecha o circuito. E aí sim, você tem a passagem aí da corrente. Olha, isso daqui são os fios, né, que a gente conhece. Vou botar aqui, fio, beleza? Aquele fio de cobre elétrico e tal. Dentro desse fio aqui, estudante, possui vários elétrons. Esses elétrons, eles ficam dentro do cabo de uma forma toda desorganizada, tá? Toda desorganizada. Só que quando você fecha o circuito, né, você começa a permitir a passagem da corrente elétrica, eles passam a andar de forma ordenada. Bom, aí vejam só, como esse daqui, o positivo, nós chamamos de maior potencial de energia, os físicos eles acreditavam que a corrente elétrica, ela fazia esse trajeto aqui, ó. Ela saía daqui do positivo e vinha por aqui para chegar até aqui, ó. Esse daqui é a corrente elétrica, tá? Vou botar aqui, ó, I, corrente elétrica, tá? Isso daqui era o que os físicos eles afirmavam e afirmaram isso por muito tempo, tá? Que a corrente elétrica, o caminho que ela faz é sair do polo de maior potencial de energia
para o de menor potencial de energia. Ok, aí vamos lá, vamos colocar aqui assim, ó, duas esferas de metal. Vou botar aqui uma aqui, tá? E aí eu vou botar mesmo tamanho, tá? Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar lá aqui, assim. Duas esferas, tá? Mesmo tamanho, elas são de metal, beleza? E aí, vamos dizer que aqui, ó, uma está eletrizada positivamente, a outra está eletrizada negativamente. Tranquilo? O que nós aprendemos, estudantes? O que nós aprendemos? Que no processo de eletrização só existe transferência de quê? De elétrons. Lembra que eu falei sobre isso? Aqui existe, vou botar assim, existe transferência de elétrons. Não é assim? De elétrons. Então, estudante, o que acontece aqui? Os elétrons, eles pulam daqui, ó, para cá, assim. Esse é o caminho feito pelos elétrons. Ué, mas espera aí. Os elétrons, eles saem do negativo para o positivo, é isso? Vamos botar assim, elétrons, negativo para, vou botar aqui, para o positivo. Certo? É isso aí mesmo. É o que nós aprendemos. Ué, mas então tá diferente do que os físicos afirmavam, que os físicos eles diziam que a corrente elétrica ela sai do positivo para o negativo. E aí? Tá todo mundo errado? Não, na verdade não. A gente tem como consertar isso. Olha, os elétrons saindo do negativo para o positivo, a gente chama isso daqui de sentido real. Tranquilo, estudantes? A gente chama isso aqui de sentido real, porque é o que de verdade acontece. E o sentido, vamos chamar aqui, ó, sentido convencional, aquilo que foi convencional é aquilo que foi determinado, né? Que foi dito lá pelos físicos, seria do positivo para o negativo, assim. Aqui seria o da corrente elétrica. Ah, então o sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido dos elétrons. Exatamente isso. Então dá para a gente escrever isso aí, estudante? Dá. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar aqui o quadro e aí a gente escreve o que vem a ser corrente elétrica? Só um minuto. Bom, então ficou assim, estudante. Olha, eu coloquei aqui ó, o sentido real, que é o sentido dos elétrons, saindo do negativo para o positivo. Sentido convencional, que é o sentido dado pelos físicos. Vou colocar aqui assim, ó, físicos, tá? Porque os físicos eles consideravam isso daqui como energia, tá? Então, é polo de maior potencial de energia para o de menor potencial de energia. Então, o que vem a ser corrente elétrica? Vamos colocar aqui, corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons no sentido oposto ao real, tá? Lembra que eu falei que quando nós fechamos aqui o circuito, né, os elétrons eles passaram a caminhar de forma ordenada, porque o que acontece é exatamente isso. Quando você vai lá e aciona
o interruptor da sua casa para ligar uma lâmpada, você está permitindo a passagem da corrente elétrica. E aí, o que está acontecendo? É que os elétrons, tá? Os elétrons, eles passam a transcorrer pelo condutor, né, que é o fio, de forma ordenada, tá? Assim, de forma ordenada, tá? Então, corrente elétrica é um movimento ordenado, não é um movimento qualquer, entende, estudante? É um movimento ordenado dos elétrons no sentido oposto ao real. Tranquilo? Então, a definição, melhor dizendo, de corrente elétrica é essa, que corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons no sentido oposto ao sentido real. O que é o sentido real? É o sentido dos elétrons. Por quê? Porque nós aprendemos que os elétrons eles saem, eles pulam, né, daqui, ó, do negativo para o positivo. Isso é o que de verdade acontece. Só que os físicos eles acreditavam no contrário. Eles acreditavam que a corrente elétrica ela saía do polo de maior potencial de energia, que seria no caso aqui o positivo, para aquele de menor potencial de energia. Eles consideravam isso daqui como polos de energia, tá? Então ficou assim. É como se fosse isso aqui, ó. Se os elétrons, vamos imaginar, isso aqui é um fio condutor. Se os elétrons eles estão vindo assim, ó, aqui é os elétrons, tá? A corrente elétrica ela vai estar vindo assim, ó, tá? Aqui é os elétrons e aqui é a corrente elétrica, tá? A corrente elétrica ela vai estar sempre no sentido oposto ao dos elétrons. Beleza, estudante? Tranquilo? Então agora nós vamos ver aí a fórmula para o cálculo da corrente elétrica. Não perde o foco da aula não, continua comigo aqui. Bom, vamos ver agora aí a fórmula, né, do cálculo da corrente elétrica. A corrente elétrica é a razão entre a quantidade de elétrons em um determinado intervalo de tempo. Então seria isso aqui, estudante, ó. Corrente elétrica, que é representado pela letra I, é igual a razão, lembrando que razão é sempre uma fração, né, da variação da quantidade de cargas dividido pela variação de tempo, tá? Essa carga a gente aprendeu que é em coulomb, tá? E o tempo aqui é em segundos. Aí vamos atentar para a unidade, estudante. Olha, coulomb por segundo corresponde a ampere, tá? Ampere, assim. Então, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Aí vamos para os submúltiplos. Submúltiplos do ampere, tá? Submúltiplos do ampere. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 1 miliampere é igual a 10 elevado a menos 3 ampere. E aqui vamos escrever aqui, ó, miliampere, tá? Miliampere. E 1 microampere, opa, esqueci aqui, é microampere, vale 10 elevado a menos 6 ampere, tá? Esse aqui é o microampere. Beleza aí, estudante? Então, para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica, né? A gente chama isso aqui de corrente elétrica média, né? Basta fazermos a quantidade da carga dividido pela variação do tempo. Lembrando, estudante, que carga nós aprendemos que é número de partículas vezes a carga elementar do elétron, tá? Que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.
Tranquilo? Bom, vamos ver aqui agora o gráfico da intensidade da corrente pelo tempo, tá? Eu botei aqui um gráfico bem esquisito, porque a ideia é essa mesmo, tá? Poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma reta, poderia ser um círculo, qualquer coisa. Por isso que eu botei uma coisa bem esquisita mesmo aqui. Bom, olha só, a intensidade da corrente é igual à razão, né, da variação da quantidade de carga dividida pela variação de tempo. Se eu passar isso daqui para cá, assim, ó, se eu passar para cá, ele vai multiplicando. Então você teria que a carga, a variação da carga, seria igual a corrente vezes a variação do tempo. Seria isso aqui, ó. E aí é o seguinte, você multiplicar aí vezes t, nesse gráfico aqui seria isso aqui, ó. Seria você, por exemplo, pegar aqui pela pontinha, trazer para cá, ó, assim, e esse daqui é assim, ó. Então, você fazer I vezes T é você calcular a área, aqui, ó, a área dessa figura, tá? E aí, geralmente, a área das figuras que aparecem seria trapézio, a área do trapézio é base maior mais a menor dividido por 2 vezes a altura. Triângulo, tá? Base vezes a altura dividido por 2. E retângulo também, né? Retângulo é base vezes a altura. Geralmente são essas figuras que aparecem, quadrado também, quadrado, que é lado ao quadrado. Então, você vai calcular a área de um trapézio, base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. A área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se for triângulo, retângulo, é o semiproduto dos catetos. Então, seria o cateto B vezes o cateto C dividido por 2. Então, para eu saber aqui a minha carga ela vai ser numericamente igual, é assim que a gente representa, a área da figura, tá? A área da figura que estiver sendo formada. Por que é numericamente igual? Porque só vai ser igual a números, em números, perdão. A carga ela só vai ser igual em número à área da figura. Por quê? Porque área geralmente é metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, por aí vai. Tudo unidade que não tem nada a ver com a carga, que é dada em coulomb, tá? A carga é dada em coulomb. Por isso que nós falamos que é numericamente igual, só o número que é igual. É a mesma coisa, estudante, que você falasse o seguinte, por exemplo, R$5, você tem uma nota de R$5 e você está numa sala com 5 carteiras. As carteiras é igual ao dinheiro? Não, mas em números sim, tá? Em números sim. Você tem R$5 na sua mão e você está numa sala que possui 5 carteiras. Então, eles são numericamente igual. Beleza? Então, só para você saber, quando você calcula a área da figura, você está calculando a quantidade da carga, sendo que a carga ela vai ser numericamente igual a essa área aqui. Tranquilo? A nossa primeira questão da aula vem falando assim, ó, num relâmpago em 10 elevado a menos 4 segundos, descem, em média, 2 vezes 10 elevado a 19 elétrons da nuvem para a Terra. Ache a intensidade da corrente elétrica devido a esse movimento de cargas. Considere a carga elementar do elétron como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb.
Vamos colocar aqui, ó, a intensidade da corrente é calculada dividindo a carga pelo tempo. Nós temos o tempo, que vale 10 elevado a menos 4 segundos, mas não temos a carga. A carga não temos. Não temos, mas tem como calcular, porque carga é igual ao número de partículas vezes a carga elementar do elétron. Então ficaria assim, ó, o número de partículas ou o número de elétrons, né, que desceu nesse relâmpago. 2 vezes 10 elevado a 19 vezes carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então isso aqui vai dar o seguinte, ó, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19 pode cortar, porque isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, repete a base, soma-se os expoentes. 19 menos 19 vai dar 0. Vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma-se os expoentes. 19 menos 19 vai dar 0. E 10 elevado a 0 dá 1. E 1 a gente não precisa colocar. Então, deu 3,2 coulomb. Esse é o valor da carga. Tem como achar agora a corrente? Tem. Vamos colocar aqui, ó. A corrente elétrica vai ser dada aí. A carga vale 3,2 dividido pelo tempo, que é 10 elevado a menos 4 segundos. Aí o que nós aprendemos? É que esse daqui a gente joga ele lá para cima e aí o expoente fica positivo. Então vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a 4. Olha a unidade de corrente elétrica, ampere, essa é a unidade. Então está aqui o valor da corrente elétrica. Beleza aí, estudante? Tranquilaça essa questão, hein, estudante? Vamos para a próxima. Próxima questão vem dizendo assim, ó, o gráfico representa a intensidade de corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor entre os instantes 2 e 4 segundos. Então, veja só, o que ele quer, vou até botar aqui, ó, ele quer somente essa parte aqui, tá, estudante? Aqui, ó, entre essa parte aqui, 2 e 4 segundos. É aqui, ó. Vamos até marcar isso aqui, beleza? Então tá. O que é aquilo ali? Isso daqui, ó, é um trapézio, tá? Se eu colocar ele em pé, ele vai ficar assim, ó. Espera aí. Vamos trocar aqui a cor. Ele vai ficar assim. Trapézio. A gente chama esse trapézio aqui de trapézio retângulo, beleza? Aqui é a altura. Aqui é a altura do trapézio. Base menor e base maior. Olha, a altura é essa parte aqui, ó, que vai de 2 até 4. De 2 até 4 é 2. A base menor é essa parte aqui, ó, que vai corresponder a essa aqui, 3. Base maior é essa aqui, ó, essa daqui, que corresponde a essa aqui, ó, 6. Beleza? Então vamos lá, ele quer determinar a carga elétrica que atravessa a seção transversal. Poxa, basta fazermos aqui a área dessa figura. Então eu vou botar aqui, ó, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então seria isso aqui, ó. A base maior é 6, a menor vale 3. Tudo isso dividido por 2 vezes a altura, que é 2. Esse 2 aqui, ó, a gente pode cancelar ele com esse aqui. Só sobrou 6 mais 3, 9 coulombs. Esse é o valor da carga. Molezinha, hein, estudante?
Tranquilaça essa questão. Próxima questão vem dizendo assim, ó, é possível medir a passagem de 5 vezes 10 ao quadrado elétrons por segundo através de uma seção de um condutor com certo aparelho sensível, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, calcule a intensidade de corrente correspondente ao movimento. Então vamos colocar aqui, ó, assim, ó, a intensidade da corrente elétrica, o I, ele vale a variação da quantidade de carga dividido pela variação do tempo, tá? Bom, a quantidade de carga eu não tenho, né? Vamos ter que calcular. A quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Então ficaria assim, ó. O número de elétrons é 5 vezes 10 ao quadrado vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Olha, 5 vezes 1,6 vai dar 8. Vezes multiplicação de potências de mesma base, devemos repetir a base e somarmos os expoentes. Somando 2 com menos 19 vai dar menos 17. Então a carga foi de 8 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb. Aí vamos para a intensidade da corrente. A intensidade da corrente é a carga, né, dividido pelo tempo. Então daria a carga, que é 8 vezes 10 elevado a menos 17, tudo isso dividido por 1, que é o tempo, né? O tempo foi dado que é 1 segundo, porque ele fala aqui, ó, é possível medir a passagem de 5 vezes 10 ao quadrado elétrons por segundo. Então o tempo foi dado aí que é 1 segundo, logo 8 dividido por 1 vai dar 8, então a intensidade da corrente é 8 vezes 10 elevado a menos 17, aí a unidade da corrente elétrica, que é ampere. Beleza, estudante? Pô, questão molezinha, hein, estudante? Mas ela é molezinha aqui no nosso canal, onde o teu sucesso no vestibular ele é garantido e onde você encontra a melhor didática que existe no YouTube. E aí, estudante? Se amarrou aí na aula? Gostou aí do conteúdo? Então, mais uma vez eu quero te pedir, ó, clica aqui nesse quadradinho para você tornar-se assinante do canal, se você é novo aqui. Acione o sino da notificação, blim blim aí do YouTube, para você ser avisado dos vídeos novos aí que postamos sempre aqui no YouTube, no nosso canal. E, claro, estudante, compartilhe esse vídeo, deixa também teu comentário aí, estudante, porque o teu comentário é de extrema importância para o nosso canal, para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade para você se preparar para as provas de todo o Brasil. Tranquilo? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!